todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se eu tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Jesus, que o Senhor seja o nosso centro todos os dias, que o Senhor seja aquele que recebe a nossa adoração, que recebe o nosso louvor. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, só aponte a Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Jesus, que a nossa vida, todos os dias, seja uma oferta de amor a Ti. Tu és o nome que nós queremos levar para o resto da nossa vida. Tu és a palavra que nós desejamos que saia da nossa boca. O Teu nome é um nome que marcou a nossa história, que nos redimiu, e que nós possamos fazer um pouco para agradecer tudo que Tens feito por nós. Nós amamos a Tua presença e Tu és bem-vindo nessa celebração, Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Tudo e absolutamente tudo aponta para Ele. Ele é o alvo de estarmos aqui.
Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Nós ficamos felizes de ver você aqui conosco essa noite, ver o seu rosto entre nós, ver a sua família com a gente. Mas a pessoa mais especial a vir aqui nesse dia hoje é a presença de Jesus. Sem Ele, nossa reunião se torna sem sentido e sem Ele, nosso ajuntamento fica sem utilidade. Mas quando Jesus está presente, tudo pode mudar, tudo pode se transformar. Então eu quero dar as boas-vindas a você e à presença de Jesus que está em nosso meio para realizar milagres, sinais, prodígios, maravilhas, confortar corações que estão oprimidos, libertar gente que está cativa e fazer obras no nosso meio que só Ele pode fazer. Então, que Deus esteja presente também na sua vida e no seu coração no dia de hoje. Deixa eu passar alguns avisos para vocês, são vários avisos, porque estamos agora definitivamente no ano de 2019, o mês de janeiro aquele vai não vai, agora sim em fevereiro nós voltamos com as nossas atividades, praticamente todas dentro da nossa comunidade, e eu preciso da sua atenção agora. São muitos avisos, alguns deles não diz respeito a você e você pode pular essa parte, mas aquele que você se interessar, por favor, grave, anote, marque a data que a gente precisa estar com você aí, você conosco nessas programações. Primeiro, o nosso Ministério de Apoio Profissional voltou às atividades. Você que precisa de auxílio e de ajuda na área contábil e orientação na área jurídica, nós temos um time especializado e gratuito para poder fazer isso por você. Gente para te dar orientações como controlar gastos e fazer planilhas, e gente também para dar orientações jurídicas. Nós estamos orando ao Senhor para que nós possamos ampliar esse ministério com outros profissionais, inclusive na área de saúde, mas a gente, no momento, temos advogados, contadores para ajudar você gratuitamente. É só você passar no balcão de informações e anotar o seu nome que nós entraremos em contato com você, tá bom? Outro aviso é que nós estamos todos os domingos trabalhando com a série Irmãos à Obra, sobre a igreja no reino e o papel dela, e às terças-feiras nós estamos com a série Mãos à Obra. Então domingo é Irmãos à Obra, e terça-feira, Mãos à Obra, é o que nós vamos falar hoje a respeito de restaurar os muros da nossa vida. Estamos também de volta com a oração no comércio. Você que é empresário, comerciante, tem um estabelecimento e gostaria de receber a associação comercial no seu estabelecimento às terças-feiras, às 7h45, juntamente com a nossa equipe, para orarmos por você, é só você contatar a Josi Gobato na associação comercial e ficar por dentro de todas as terças, onde será a reunião de oração que nós fazemos em 15 minutinhos antes de abrir o comércio, tá bom? Já voltou ontem, voltou hoje pela manhã, e semana que vem nós continuamos, então é só você entrar em contato com a associação comercial. E amanhã cedinho, das 6h30 às 7h da manhã, vamos pular cedo da cama, e vamos ter um tempo aqui de oração, de palavra, de comunhão, e um café da manhã delicioso às 7h em ponto, encerrando a nossa reunião. Voltou às atividades do Fruto Maduro, quinta-feira agora é a primeira delas no mês de fevereiro, então a partir das 13h30, você que faz parte da melhor idade, você que está acima de 60, pastor, eu tenho 50 e tantos, poderia participar? É claro. Pastor, tem 40 e tantos? Claro, são bem-vindas as pessoas, porque nós temos aqui atividades manuais, alongamento, devocional, leitura da palavra, um tempo gostoso para o pessoal da melhor idade, tá bom? Nessa quinta, 13h30. E o Ministério de Coreografia avisa que as suas atividades voltarão nesse sábado, e se você deseja participar, precisa ter alguns critérios que serão passados na reunião. Se interessou, quer saber quais são os critérios? Venha para a reunião às 9h30 nesse sábado, às 13h30 nesse sábado, dia 9, tá bom? Outro aviso, o Ministério de Louvor, todos os ministérios da terça, das crianças, dos adolescentes, as equipes de domingo estão convocados por uma reunião no dia 16 de fevereiro. E agora atenção papai e mamãe, porque esse aviso é para você e para o seu filho. Criança não vem sozinha na igreja, então nós esperamos que no domingo, no dia 17 de fevereiro, você traga o seu filho para o nosso Celebra Kids, que é a igreja da criança que acontece uma vez por mês aqui na igreja. E vai acontecer no dia 17 às 19h30, no nosso culto noturno, não é no diurno, tá bom? Então às 19h30 nós teremos um trabalho especial com as crianças. Pastor, e de manhã, o que acontece? Nosso culto com ministração para as crianças da mesma maneira, mas à noite a gente tem uma celebração especial e a gente conta com você aqui, juntamente com o seu filho. 17 de fevereiro, 19h30, Celebra Kids, você já sabe como funciona, e o tema é Tempo para Tudo. Celebra Kids volta às aulas. E você que é membro da igreja, por favor, anote na sua agenda. Os membros da igreja, eles têm a responsabilidade e a obrigação de comparecerem na Assembleia da Igreja anual, que é para demonstrar o relatório financeiro das receitas e das despesas. Nossa igreja demonstra uma vez por ano tudo que arrecadou,
tudo que saiu, e para cada lugar que foi direcionado o investimento, os dízimos e as ofertas. Então, se você quer saber como funciona, e se você quer saber como foi o andamento das finanças da sua comunidade nesse ano que passou de 2018, é dia 24 nos 2 cultos. Pastor, vai ter culto normal? Claro, é normal. Nós tomaremos alguns minutinhos ao final para poder apresentar o relatório e encerrarmos o nosso tempo aí e pedir que você possa tomar conhecimento dos gastos e das receitas da sua comunidade local, tá bom? A única diferença, você que é membro da igreja, vai chegar e vai encontrar mesas ali para você assinar o seu nome. Então, membro tem que assinar o nome porque estamos em assembleia e você precisa comprovar a sua presença aqui conosco através dessa assinatura. Pastor, se eu não achar meu nome na lista, significa que ou você não é membro, ou você não fez o seu cadastro, o recadastramento, lembra que a gente pediu para fazer? Aí você vai assinar num cantinho e a gente depois vai regularizar a sua situação, tá bom? São esses os avisos, tem mais um apenas que eu quero a sua atenção, que esse aviso é delicioso. Você já conhece a fama do yakisoba da IPI de Sertanópolis, então as unidades são pequenas, são limitadas as unidades. A porção é graúda, é substancial. Se você quer adquirir, hoje teremos uma equipe lá para você fazer a aquisição do seu convite ou do seu ticket para você retirar no dia 9 de março, a partir das 11h30, aqui no Salão Social da Igreja, a partir das 11 horas. Então, se você quer, adquira hoje, porque as vendas são limitadas, para que a gente não tenha tumulto na hora da entrega. A gente quer fazer da melhor maneira, então a gente espera que você possa fazer a sua aquisição antes de acabarem as unidades. Hoje teremos uma equipe da Rede Mulher. Pastor, para que essa promoção? Para o retiro de mulheres, lembra? Nós já estamos chegando, aí logo começam as inscrições do retiro de mulheres, e o custo que você paga não cobre os nossos gastos. Então a gente levanta, além disso, outras ofertas para poder cobrir o gasto do retiro de mulheres, de homens, de adolescentes e assim por diante. Conto com você, com a sua colaboração e adquira nosso delicioso yakisoba, tá bem? Agora, mais um aviso importantíssimo, que diz respeito aos nossos dízimos e ofertas. Todas as terças-feiras nós desafiamos você a trazer uma contribuição no altar do Senhor. E a contribuição ela é feita de acordo com o seu coração e de acordo com o seu desejo. Não há preço, não há boleto, não há pagamento, é uma devolução. Você tem salário? Tem sustento? Deus tem cuidado da sua vida nessa área das finanças? Eu queria que você fosse grato e devolvesse um valor que toque o seu coração e que alcance o limite da generosidade. Não é dar o que sobra, não é dar o que resta, não é dar o que não vai fazer falta, é dar aquilo que nós entendemos que estamos semeando no reino de Deus. E eu quero convidar você essa noite a fazer isso com a maior alegria possível. Você não é obrigado a fazer, mas se você for fazer, faça com alegria. E quando nós cantarmos essa canção, você vai vir aqui à frente. Você tem um envelope de dízimos para você que é dizimista, de ofertas amarelas para oferta missionária, e esse envelope branco aí à frente é para você colocar o valor que você desejar. Então, você pode fazer isso hoje com a maior alegria do seu coração possível. Convido você, nesse momento, então, a se colocar em pé, por favor, conosco, e você pode vir, enquanto nós cantamos essa canção, trazer o seu dízimo e a sua oferta. Mas antes, eu queria que você desse um abraço em pelo menos 10 pessoas perto de você e dissesse para elas: seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo, que bom que você está conosco. E para trás, por todo lado,
tocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser as plantas dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, a minha fé em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Só a igreja declara por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Aplauda ao Senhor por isso. Obrigado, Jesus, porque nós somos abençoados. Quero convidar as crianças de 3 a 11 anos que venham aqui à frente, por favor. Eu quero pedir, papai e mamãe, ainda continuemos em pé. Papai e mamãe com crianças menores de 3 anos. Nós temos aqui ao lado um espaço reservado para você com seu filhinho, tá bom? Nós sabemos que crianças menores de 3 anos são difíceis de manter sentadas e em silêncio durante a ministração. Então, a partir de agora, no momento da palavra, se você tiver o seu filho menor de 3 anos, por favor, caso precise, use o nosso espaço aqui ao lado. E o culto está sendo transmitido ao vivo ali. Você pode ter o seu filho ali brincando e você assistindo a ministração o tempo todo, tá? E que a partir de agora a gente evite movimentações dentro do templo, que você acalme seu coração, fique no seu lugar, evite sair, ir ao banheiro, beber água, porque o Senhor quer falar ao seu coração. Crianças de 3 a 11 anos sairão para ser ministradas e nós ficaremos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Então, crianças, podem ir, Deus abençoe. E você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, por favor, pode vir aqui à frente. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos orar por você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Mestre, eu preciso de um milagre.
ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, e faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. Diga isso. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, oh Senhor, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Que o Senhor possa ressuscitar os seus sonhos hoje, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, por favor. Obrigado, nossa equipe de adoração. Bom, hoje então nós vamos conversar sobre Neemias. Neemias, um rapaz, na verdade, por volta dos seus 40 anos a 50 anos de idade, um jovem rapaz que estava em outro reinado, numa outra cidade, que acaba se compadecendo dos seus irmãos que estavam vivendo totalmente em caos e num estilo de vida totalmente desprezível na cidade de Jerusalém, que ficava a cerca de 1.100 quilômetros de onde Neemias estava. Sabendo da situação que eles estavam vivendo, Neemias se propõe a voltar para essa cidade
e atuar lá como governador, atuar lá como alguém que seria o líder para a reconstrução de muros, de portões, das casas, do templo do Senhor que estava em ruínas, um período de total reconstrução, que aconteceu aproximadamente no ano de 446 antes de Cristo. Então essa história que nós vamos contar hoje tem aproximadamente 2.400 anos de idade, e é uma história totalmente inspiradora para você e para mim, nós que desejamos restaurar coisas que estão em ruínas, coisas que estão destruídas. Então, a partir de hoje, se você desejar e intencionar no seu coração fazer uma campanha de oração, você vai acompanhar as 7 séries de mensagens. Eu gostaria que você não perdesse nenhuma daqui por diante, porque em cada uma delas, Deus vai ajudar você a colocar um tijolo a mais nesse muro que talvez esteja em ruínas. Você pode agora nomear o que você quiser. O que estaria em ruínas na sua vida? Pode ser o casamento, ou a família, ou filhos, ou a vida pessoal, ou talvez a vida familiar, ou quem sabe a vida profissional. O que está em ruínas na sua vida que você gostaria de restaurar, de ajustar, de colocar no devido lugar? Neemias fez essa viagem lá da Pérsia, na região da Síria, que já era do Império Persa, e foi até a cidade de Jerusalém para realizar a restauração dos muros. E você fez esse caminho da sua casa até esse dia, para que Deus possa falar ao seu coração, e você possa se levantar numa condição de restauração da sua vida, do seu futuro, de coisas que Deus quer realizar e que talvez sejam destruídas e ao chão. Então hoje nós vamos aprender sobre isso. Então eu quero te incentivar hoje a começar uma campanha. A partir de hoje nós teremos 7 mensagens e você estará 7 terças-feiras orando pelo propósito da restauração. E nós profetizamos em nome de Jesus que cada um de vocês que cumprirem esse propósito receberão ao final dessas 7 campanhas, dessas 7 semanas, algo especial do Senhor. Fortalecimento, fé, ousadia, ânimo e também as bênçãos que Ele tem prometido para você. Amém? Então eu espero você aqui para a gente poder caminhar junto nessa série de mensagens. Qual seria o seu maior sonho? Palavra difícil de responder, não é verdade? Sonho. O que seria isso? Bom, esse sonho, pastor, é ter um carro novo? Sonho seria ter uma casa própria? Sonho seria ver os filhos formados? Bom, eu estou perguntando para você, qual seria o seu maior sonho? Quando eu falo essa palavra, ou lhe faço essa pergunta, o que lhe vem à mente? O que lhe desperta nos desejos, nos interesses? O que mexe você? Na verdade, o que será que nós podemos responder com isso? Você ficou com dificuldade? Não sei o que eu respondo agora. Se hoje aparecesse Deus aqui na sua frente e falasse assim: a partir de hoje eu quero realizar em você aquele sonho que você tem. Me dê o seu sonho que eu vou realizá-lo agora, mais rápido, porque você tem apenas 2 segundos. Você seria capaz de dizer o que é? O que queimou no seu coração? Rápido que você tem 10 segundos. Deus já melhorou um pouquinho a tolerância. Seria capaz de responder? Rápido que eu te dei 30 segundos. Quem sabe muitos de nós nem saberíamos responder, porque estamos numa dificuldade de sonhar. Na verdade, a gente tem acompanhado muitas pessoas e conversado com muita gente que tem muita dificuldade de sonhar, muita dificuldade de planejar, porque a rotina ficou tão cruel, tão maçante, a monotonia se tornou tão prática, que parece que não há sonho. Se levanta pela manhã, acorda com o despertador, prepara os filhos para a escola, lhes dá o café, lhes oferece o transporte, depois volta para seus afazeres domésticos, no final da tarde recebe os filhos, recebe o marido de volta para casa, vão lá fazer a refeição da noite, cada um no seu celular, e depois tudo volta na mesma rotina no outro dia. Para as mulheres que são mães separadas, que cuidam dos seus filhos sozinhas, lares monoparentais que nós chamamos, mães que cuidam e educam seus filhos sozinhos, talvez a rotina seja mais massacrante ainda. Acorda mais cedo que todo mundo, prepara o café, passa a roupa, arruma as coisas, coloca os filhos no transporte, deixa na creche, leva para a escola, depois vai para o trabalho, trabalha rapidamente, volta no almoço, dá comida para as crianças, leva para a casa da mãe, deixa na casa do parente, ou leva de volta em outro lugar, e depois volta do trabalho, limpa a casa, torce a roupa, estende. Não é fácil essa vida de lar monoparental, eu sei disso, mas será que a rotina de vida é só isso? Qual é o seu sonho, mulher? Você que não está casada, mas tem filhos para cuidar dentro da sua casa, qual é o seu maior sonho? Você que não tem filhos e vive o seu casamento, como é que é? Qual seria o seu maior sonho hoje? Qual seria o seu sonho? Você profissional que acabou de receber as contas do seu trabalho, ou você que acabou de abrir uma empresa, qual é o seu maior sonho? Na verdade, o sonho vai na contramão da rotina. O sonho nos tira da rotina.
O sonho nos faz tomar um caminho diferente daquele que a gente está acostumado. Quando eu tenho um sonho, eu não sigo a massa. Quando eu tenho um sonho, eu não vou de acordo com o vento. Quando eu tenho um sonho, eu vou por um propósito. Por isso, talvez, seja muito normal que muitas pessoas não queiram sonhar. Sabe por quê? Sonhos são alimentados. Sonhos são nutridos. Sonhos são parecidos com plantas, que nós cuidamos, colocamos a semente no solo, protegemos, regamos e vamos protegendo ela e cuidando até que ela venha dar seus frutos. E o que é a semente que gera sonho? Bom, sonho se alimenta de propósito. Sabe por que a gente não sonha mais? Sabe que a gente tem dificuldade de planejar nosso futuro e de empreitar uma caminhada em direção a um projeto específico? Porque às vezes nós não temos propósito. Então eu vou deixar essa conversa mais difícil ainda agora. Se eu perguntei para você, qual é o seu sonho, e você não soube responder, agora eu quero ir um pouquinho mais a fundo e dizer, qual é o seu maior propósito? Porque sonho é uma coisa que eu desejo ter ou fazer. Propósito é uma coisa que eu devo ter ou fazer. Sonho é algo que eu projeto, que eu idealizo e que eu posso alcançá-lo. Agora, propósito eu tenho que fazer, porque senão eu não vivo, senão não há sentido, senão eu desmorono, senão eu simplesmente desabo nesse mundo. Então eu quero lhe fazer essa pergunta: qual é o seu maior propósito? Para que você está aqui? Por que você saiu da sua casa hoje e veio a esse lugar? Mais perguntas? Por que você vive? Por que você não morreu no parto? Por que você não morreu afogado quando você foi nadar no Tibagi? Por que você não morreu naquele acidente de carro? Por que você não estava com aqueles amigos quando eles morreram no acidente de carro? Por que você está aqui hoje? Por que será que você foi preservado até chegar no dia 5 de fevereiro de 2019 para ouvir essa mensagem? Qual é o propósito de você estar aqui? Ou você está aqui por um acaso? Por que não aconteceu nada antes e agora você está aqui para ouvir essa palavra? O que foi que aconteceu? Qual é o seu maior propósito? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias, porque senão eu entro no mecanicismo, eu entro no automatismo robótico, e eu vou fazendo a vida. E como diz a filosofia popular, que não presta e que é um lixo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E tem muita gente nesse ritmo, que a gente vai conversar e fala, mas qual é o seu propósito de vida? Onde você quer chegar? Não quero chegar a lugar nenhum. Mas qual é o seu sonho? Não tem sonho. Hoje eu estou trabalhando, amanhã eu não estou mais. A gente vê um monte de gente que faz isso. Principalmente essa nova geração, entrega o seu currículo, vem e pede para o pastor, ora no meu currículo, pastor, eu quero arrumar um trabalho, eu quero estar empregado, eu não aguento mais essa vida, acordar meio-dia, e depois voltar a dormir às 3 horas da tarde, eu não quero mais, a gente ora, pede Deus, abre a porta, o cara começa a trabalhar. Aí ele encontra uma dificuldade no trabalho, ele vai lá e fala assim, não quero mais, agora eu quero vender produto na internet, entendeu? Agora eu quero, sei lá, virar mochileiro. Qual é o seu propósito de vida, meu jovem? Por que você está aqui? Por que você ainda pisa nessa terra? Por que ainda você respira? Esse é o propósito. Ah, pastor, eu não sei. E eu não posso te ensinar a saber. Eu posso te ensinar a buscar pela palavra de Deus qual seria o maior motivo de você estar aqui. E não desistir daquilo que é seu, que só Deus lhe deu. Sabe o que eu mais vejo nessa geração? Gente que deixou de seguir os seus propósitos para ficar seguindo os propósitos do outro no Facebook. Gente que nasceu por um projeto de vida, gente que tem um sonho, gente que tem um ideal, mas que abandonou e jogou de lado, porque o Facebook da amiga é mais interessante, o casamento da amiga é mais interessante, as viagens da amiga é mais interessante, as postagens da amiga são mais interessantes, então eu abandono os meus sonhos para seguir uma vida fake que não é minha. É o Facebook, é o Facebook. A gente vê, podia ser minha vida, podia ser minha... É o Facebook, gente sem propósito, sem sonho, sem ideal, vivendo a vida dos outros. Eu quero lhe lembrar que quem tem propósito não sente inveja, sabia disso? Quem tem propósito de vida não sente inveja, porque o outro alcançou o propósito dele, eu estou atrás do meu. Suponhamos que eu nasci para ser treinador, e o Eno Tavares nasceu para ser o Neymar, um jogador de alto nível. Eu sou o Tite, técnico da seleção, e o Neymar está fazendo gol na minha seleção. Aí eu chego lá e fico cheio de milindre, e fico postando no Facebook indiretinha para todo mundo, porque o Neymar está fazendo muito gol na minha seleção.
Mas, meu Deus do céu, eu nasci para ser treinador, eu não nasci para ser goleador. Ele nasceu para ser goleador, não nasceu para ser treinador. Cada um no seu quadrado, como diz uma boa filosofia popular. Cada um no seu quadrado. Quem tem propósito não sente inveja. Não fica roendo as unhas de raiva porque o outro conseguiu. Eu estou seguindo o meu propósito, e o fulano vai seguir o propósito dele. Agora eu lhe pergunto, você sabe qual é o seu? Quem não sabe qual é o seu, segue o dos outros. E aí o caminho mais rápido para a decepção, o caminho mais rápido para a frustração, porque sempre os outros vão estar diante de você. É claro, não é o seu propósito de vida, não é você. Sempre estarão à frente. Agora, essa é a pergunta. Qual é o seu propósito? Porque sonhos que nós temos de um casamento feliz, sonhos de uma família estruturada, sonho de uma vida confortável, sonho de um coração em paz, sonho de uma vida significativa e relevante, uma vida que viva e vale a pena ser vivida. Esses sonhos são alimentados por propósitos, não são alimentados por palestras motivacionais, e nem são alimentados por pregações dominicais ou terça-feira. Propósitos são alimentados por aquilo que você sabe que Deus chamou você para fazer e ninguém mais poderá fazer, a não ser você. Então, olha só isso. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, propósito para sonhar. Neemias é um exemplo de alguém que tem propósito para sonhar. E para isso eu pergunto, qual é o seu propósito? Pastor, eu não sei qual é o meu propósito, porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se você não sabe qual é o seu propósito de vida, qualquer lugar serve. Eu tenho um amigo pastor que fala assim para mim, sempre ele dizia isso: quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. O cara está com o serviço dos sonhos na vida dele, o serviço que ele poderia estar realizado, a proposta profissional de crescimento, está na frente dele, só que ele não sabe o que está procurando, está tão perdido na vida, que quando ele encontra, não sabe o que encontrou, porque não estava procurando aquilo. Meu Deus! Gente que não sabe o que está procurando, não vai perceber quando encontrar. Então por isso que você às vezes vem procurar aconselhamento, e por isso que muitas vezes você vai no psicólogo, e por isso que muitas vezes você procura terapeutas, só para ele dizer uma coisa para você: qual é o seu propósito de vida? Irmão, poupe dinheiro, poupe tempo, descubra qual é o seu propósito, para que você vive, quais são seus sonhos, seus objetivos, e você vai jogar aquela cartela de antidepressivo no lixo. Descubra por que você respira, descubra os sonhos que Deus plantou no seu coração, e você vai aprender que a vida é muito mais sorridente do que carrancuda. Descubra o que te motiva, o que te move a se levantar da cama, o que te coloca em pé cada dia, o que te faz inflar os pulmões e dizer: hoje eu vou. E você vai perceber que a vida é muito mais colorida do que cinzenta. É assim que a gente vive. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. É o lema da mediocridade, é o lema de uma vida sem sentido, é o lema da vida sem propósito. Portanto, eu gostaria de falar brevemente uma coisa interessante. Existe uma diferença entre proposta e propósito. Propósito é alvo, intuito, intenção. E proposta significa algo que me vem para decidir. Quais são os lemas, ou qual é o trilho que segue a sua vida? Você é mais movido por propósito, ou você é mais movida por propostas? Deixa eu fazer a diferenciação para você. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer na cruz. Este era o seu propósito. Em Mateus capítulo de número 4, Jesus encontra o primeiro obstáculo, porque todo propósito vai encontrar obstáculo. Então Jesus sai da água depois do batismo e é levado ao deserto para ser tentado. Chega lá o diabo e fala assim: rapaz, não passa fome não, meu filho. Se é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que o diabo está querendo fazer? Distrair Jesus do propósito. O que ele está fazendo? Uma proposta. Aí ele pega Jesus e fala assim: vamos lá em cima um pouquinho, dar uma voltinha no pináculo do templo, na ponta do templo. Lá em cima o diabo mostra: olha só todos os reinos da terra, eu vou te dar, se você prostrado me adorar. E então Jesus fala: está escrito, só o Senhor adorarás e só Ele servirás. O diabo faz uma proposta, mas Jesus tinha um propósito. Hebreus capítulo de número 12, versículo 3 diz assim: tendo como alvo Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, a gente tem que correr a carreira que nos está proposta, porque Jesus
pela alegria que lhe estava proposta, suportou o sofrimento da cruz. Jesus não foi pela proposta, meu irmão. Jesus foi pelo propósito. E é por isso que a gente se frustra. Tem muita gente que larga o propósito por uma proposta. Tem mocinhas lindas, maravilhosas, mulheres que serão mulheres de Deus, ou que seriam, mas que infelizmente cederam uma proposta indecente, cruel com as suas vidas, e abriram mão do propósito. Tem jovens que poderiam ser homens de Deus, capazes, íntegros, mas que uma proposta desviou a sua rota. Um profissional bem-sucedido, capacitado, possuidor de currículos e de pós-graduações, pronto para fazer um bom trabalho, mas uma proposta de desvio o tirou da rota. Quantos propósitos são perdidos quando nós abraçamos uma proposta? Propósito é eterno, proposta é passageira. Propósito tem a ver com os céus, proposta tem a ver com a terra. Propósito tem a ver com aquilo que eu sou, proposta tem a ver com aquilo que eu quero ser. Ou seja, qual é o sentido da sua vida? Você é movido por propósito ou você é movido por propostas? Sim, porque fica fácil dizer não, e eu não me sinto culpado de dizer não, quando eu tenho um propósito. Meus irmãos, não é segredo para ninguém, que quando há 4 anos atrás, o Senhor nos convidou para vir para Sertanópolis, nós tínhamos, não uma proposta, nós tínhamos um propósito de estar aqui. E tem gente que me pergunta, pastor, quanto tempo você vai ficar em Sertanópolis? Eu falo, até o propósito de Deus se cumprir. Pastor, e se uma cidade grande fizer uma proposta? Eu não sirvo por proposta. Eu não ando por proposta. E se alguma coisa acontecer? Eu não ando por proposta, queridos. Eu preciso avaliar o propósito. Se o meu propósito encerrou, e se aquilo que eu vim fazer se estabeleceu, é meu tempo. A vida nossa é muito mais feliz e muito mais realizada quando eu tenho propósito, e não quando eu sigo as propostas. E sabe que tem um monte de gente frustrada na vida? Porque o rapaz fez uma proposta, a mulher fez uma proposta, o patrão fez uma proposta, o funcionário fez uma proposta, a sogra fez uma proposta, o pastor fez uma proposta. Sabe o que aconteceu? Não se cumpriu, e essa é a característica dela. A proposta pode acontecer, o propósito tem que acontecer. É assim que acontece na nossa vida. Então eu lhe pergunto, você é movido por propostas, ou sua vida muda conforme muda as propostas? Não, a partir de hoje eu vou fazer isso, agora eu vou emagrecer, eu não vou precisar fazer cirurgia, eu vou emagrecer 25 quilos em 2 anos. Esse é meu propósito. Aí daqui a pouco vem um sundae caprichado de leite ninho e tal, aquela coisa em cima, aquela calda de chocolate com leite ninho em cima, aquela coisa maravilhosa. Aí você fala assim, amanhã eu começo, né? E amanhã eu começo, e a proposta vai embora. O camarada fala assim, agora eu vou pedalar. Vai lá na loja bike e compra a bike. R$3.500 parcelados em 10 vezes. Agora eu vou começar. Está na última parcela da bicicleta e ainda nem tirou da quartinho. Sabe, a proposta muda. Gente de emoções, gente de vulnerabilidade, gente que não é fixo naquilo que foi plantado para fazer. Irmãos, a gente pode até ganhar menos, mas se a gente está no centro do nosso propósito, a gente é mais feliz. E a gente pode até ganhar mais se a gente estiver dentro do nosso propósito, sabia disso? Gente mais realizada e mais feliz, produz mais, é mais reconhecida e mais recompensada. Isso é bíblico. Diz a palavra de Deus em Provérbios 22:17. Viu um homem habilidoso na sua obra? Viu um homem habilidoso na sua obra? Viu um homem que segue o seu propósito? Pois estará diante de reis e não será colocado em lugares baixos. É bíblico. Quem está no centro do seu propósito, fazendo o que foi feito para fazer e realizado, com certeza a vida lhe parece melhor e mais próspera. Tem gente que eu conheço que daria todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza para voltar a viver o seu propósito inicial. E agora é tarde demais. Então eu quero convidar você a se perguntar hoje, eu sigo o propósito da minha vida ou eu mudo de acordo com o que mudam as propostas ao meu redor? Vamos lá então. Propósito para sonhar, Neemias 1, de 2 a 4, é o texto que nós vamos ler, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, lá na região da Pérsia,
Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, vivem de maneira desprezível. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, diz Neemias, o restaurador de muros, quando eu ouvi essas coisas, sentei e me chorei. Passei dias lamentando e jejuando ao Deus dos céus. Apenas até aqui, porque a semana que vem nós vamos continuar textos bíblicos desse livro, e a gente vai aprender capítulo por capítulo como é importante a gente colocar tijolos por tijolos na reparação de muros. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é a seguinte: propósitos desafiam o nosso conforto. Neemias me ensina que quando eu tenho um propósito na minha vida, eles vão desafiar o meu conforto. Porque propósito que me mantém confortado, com os braços cruzados, e me coloca alheio a tudo que está acontecendo ao meu redor, não é propósito, é conivência, é zona de conforto. Onde que eu sei disso? Eu sei disso porque onde ele estava? Na cidade de Suzã. O rei Artaxerxes, que era o rei persa, ele tinha uma casa que ele passava a temporada de inverno, lá em Suzã. Quando ficava muito frio, ele migrava para essa cidade e ficava ali. Neemias era o copeiro dele. O que significava copeiro? Ele era o chefe de segurança real. Homem muito bem visto e de muita autoestima pelo rei. Considerado em muita autoestima pelo rei. Ele era o que provava o vinho do rei antes do rei beber. Sabe por quê? Vai que estivesse envenenado. Ele era o responsável pela integridade física do rei Artaxerxes. Então este homem, o Neemias, ele está, sabe, num lugar paradisíaco. Ele está no palácio de férias, ele está no resort de verão, ele está protegido contra tudo e contra todos. Ao seu lado tem guarda montada, sua família está em segurança, tem banquete na sua mesa, alto salário, alta posição social, alto reconhecimento profissional. Neemias não tem falta de nada, ele está em Suzã, ele está confortável. E o que ele faz? Eu quero saber o que está acontecendo com meus irmãos em Jerusalém, 1.100 quilômetros de distância. Eu quero saber como eles vivem. Propósitos desafiam o nosso senso de segurança. Propósitos movem os nossos pés. De repente, tudo aquilo que nós considerávamos seguro, tudo aquilo que a gente considerava perfeito, se move para que a gente possa se mover em direção àquilo que Deus plantou para fazermos. Gente muito confortável se torna gente muito acomodada. E gente muito acomodada não pode servir no reino de Deus, porque Deus chama a gente para o desafio. Gideão malhando trigo no lagar. Gideão, vamos trabalhar, meu filho, a gente vai vencer um exército. Você não é moedor de trigo, você não é, você é um homem de guerra, você é um homem, um valente de Deus. Deus olha para Gideão e fala, você é valente, meu filho. Gente que não está estabelecida e alinhada com o seu propósito, se esforça muito para ser feliz e realizado. E tem um monte de jovem fazendo opção por carreira, de faculdade, de profissional, simplesmente por aquilo que ele vai trazer lucro, apenas pelo viés comercial e mercadológico, para ser um profissional frustrado e emburrado, e que atende a gente mal ainda por cima. Médicos que não olham no nosso rosto, que nos maltratam como pacientes, balconistas que não têm respeito com a gente, gente do setor público que não tem nenhum compromisso com a cidade, com o cidadão, gente frustrada naquilo que faz. Neemias fala, eu estou confortável, mas tem algo que está me movendo por dentro. E eu quero lhe perguntar essa noite, se tem algo que traz conforto, que Deus está movendo você. Sim, pastor, é a minha religião. Até então eu estava na minha religião antiga, tranquilo. De repente eu vim parar nessa igreja, agora eu estou desconfortável com a outra religião. É Deus movendo a sua vida, meu irmão, é Deus chamando você para o propósito dEle. Sim, pastor, Deus tem movido algumas coisas da minha vida, toda a vida eu fui avarento, toda a vida foi dinheiro em primeiro lugar, eu sempre pisei pessoas, e agora eu estou sentindo que meu propósito não é esse. Glória a Deus que você entendeu isso. Mas propósitos desafiam a nossa zona de conforto. Os propósitos desafiam a nossa zona de conforto. Sabe o que faz o propósito com a gente? Faz a gente dormir um pouquinho mais tarde, para a gente poder estudar depois que os filhos dormem. Faz a gente acordar um pouquinho mais cedo, para a gente poder se preparar, enquanto a casa ainda está na escuridão. Propósito faz a gente ficar um tempinho mais em oração, para se alinhar à decisão de Deus, para que a gente não faça besteira naquilo que vamos fazer.
Propósito faz a gente se mover da zona de conforto e acordar às madrugadas e falar: Senhor, eu vou acordar todas as madrugadas, às 2 da manhã, para colocar diante de Ti a minha decisão. Não é confortável a caminha? Claro, um sono, jejum, oração, é desconforto, irmãos. Fala para mim, está com vontade de orar hoje, não está? Nossa, pastor, eu estou com vontade de sair daqui e orar. Hoje, nossa, eu estou com vontade de acordar de madrugada. E a vontade de jejuar que eu estou, então? Não vejo a hora de cortar o bife, a salada e de não comer doce, mas eu adoro essas coisas. Irmãos, é desconforto para me alinhar a um propósito. E a vida é assim. Ela primeiro traz o desconforto para depois trazer alinhamento. E sabe o que os nossos jovens de hoje menos querem? Desconforto. Eu sou professor. Um jovem que é colocado em desconforto em sala de aula, o pai fala: é meu menino. O que é isso, meu filho? O mundo é cheio de desconforto. Não dá para ficar fazendo biquinho para o mundo, não. A gente tem batalha, tem lutas e tem desconfortos. Agora, esses desconfortos eu posso escolher que me coloquem em alinhamento ou que destroem minha vida e simplesmente eu vivo frustrado, desanimado. Neemias estava em Suzã, protegido do conforto do palácio. Seus irmãos estavam passando fome em Jerusalém. Sabe o que ele decide? Vou para Jerusalém passar fome com meus irmãos. Já parou para pensar nisso? Não, irmãos, vamos fazer um cálculo aqui. É lógico isso, irmãos? Sabe por que talvez você esteja frustrado? Porque está andando demais na lógica. Não estou falando para você ser irracional. Mas tem coisas na nossa vida que a gente tem que olhar pelo mundo espiritual e tomar decisões baseadas na palavra de Deus e saber, não é lógico, mas é o correto. Não é lógico. Abrir mão de um trabalho que tem consumido a minha vida e que tem me feito fazer coisas erradas, que tem tirado meu apetite, tirado meu sono, comprometido a minha integridade. Não é lógico eu ficar sem salário para isso, não é lógico. Mas será que é lógico será que espiritualmente é correto que você esteja ali ainda? É uma boa pergunta. Porque quando eu entendo o meu propósito, a primeira coisa que mexe comigo é a minha zona de conforto. Eu preciso sair dela para eu seguir o que Deus está me chamando. Tenho que acordar cedo, às vezes dormir tarde, às vezes ficar um pouquinho longe da família, às vezes pedir para os filhos um pouquinho de tempo, para você poder se dedicar àquilo, ou às vezes dar um pouquinho de tempo àquilo, para dar mais tempo aos filhos. Mas a verdade é que a gente precisa olhar o que devemos fazer e sair dessa zona de conforto. Sair de Suzã e falar: eu vou para Jerusalém. É melhor passar fome em Jerusalém, dentro do propósito de Deus, do que ficar no conforto do palácio e estar longe daquilo que Deus me chamou para fazer. É uma boa história, não é? Não é uma boa lição? Você está entendendo, amém? É melhor estar em Jerusalém passando fome com os meus irmãos, mas no propósito de Deus, do que estar em Suzã protegido e bem cuidadinho, longe daquilo que Deus me chamou para fazer. Segunda lição que eu aprendi: propósitos resistem ao teste do tempo. Quem tem propósito no coração, querido, mais cedo ou mais tarde vai te pegar. Eu quero profetizar na sua vida hoje que Deus te chamou para algo, ou você tem sentido algo de Deus desde que você pisou os seus pés aqui nesse lugar. Deus vai te pegar em nome de Jesus, você vai encontrar o propósito dele, vai ser mais forte que você, vai ser como Jeremias disse: com laços de amor ele me atraiu. Deus vai te atrair, Deus vai te arrebanhar, Deus vai te pegar na esquina para poder dizer: eu tenho um sonho para você e você está longe de mim. Porque propósitos resistem ao teste do tempo. Pode passar anos. Pastor, mas eu fiz tanta besteira na minha vida, eu já casei uma vez, 2 vezes, e agora eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu tenho 2 filhos fora do casamento, agora já sou mãe solteira de 2 filhos de pai diferente, agora minha vida está, eu roubei, eu tenho um currículo manchado, eu fui demitido. Meu irmão, um propósito resiste ao teste do tempo. Sabe quando foi que aconteceu o exílio desses irmãos que estavam em Jerusalém passando fome? 80 anos aproximadamente antes de Neemias. Quando Neemias decide tomar uma decisão, já havia passado 120 anos de exílio. Neemias, depois de 120 anos de um povo abandonado e destroçado, Neemias fala: eu tenho um propósito. 40 anos de idade aproximadamente, Neemias fala: eu tenho um propósito. Dentro do palácio ele diz: eu tenho um propósito. Aquilo que Deus plantou no seu coração, aquilo que é sonho, aquilo que é propósito, vai resistir ao teste do tempo. Mas aquilo que não é de Deus, aquilo que não lhe provê nada, aquilo que não vai lhe trazer alegria e realização para aquilo que Deus lhe chamou para fazer, vai passar. Propósitos resistem ao teste do tempo. Como é que eu sei disso? Olha lá. Quando apareceu um irmão dele lá no palácio, ele falou: me conta notícias lá de Jerusalém, eu quero saber, eu estou aqui nesse palácio, estou isolado, já faz 40 anos que eu estou aqui, eu queria saber como é que está lá. Propósito resiste ao teste do tempo. Mas o mais lindo é que propósitos se revelam em situações conflitantes.
Olha só o que é que Neemias ouve quando ele pede a informação dos seus irmãos. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro, eles disseram, estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha que coisa linda e maravilhosa isso daqui. Vou voltar à tela. Propósitos se revelam em tempos e em situações conflitantes. Não sei se você se lembra, mas há um desenho animado da década de 90, 80, 90, chamado Popeye. Quantos aqui lembram do desenho chamado Popeye? Levanta a mão só para eu saber. Lembra? A Olivia, ô Popeye, ô Popeye. Lembra ela falando? E o que acontecia com o Popeye quando ele via a sua amada Olivia em apuros? O que ele fazia? Tomava espinafre. Popeye era um homem pacato. Popeye era um homem singelo, simplório. Era um homem que não levantava grandes destaques ao olhar para ele. Mas quando ele ouvia a vozinha da Olivia, ô Popeye, Popeye, ele falava, eu preciso salvar a Olivia. Então ele falava, e ele tomava o espinafre então, e ele ia para cima do Brutus, lembra? Então ele destruiu o Brutus. E o que ele tomava? Espinafre. Espinafre para ficar mais forte. Hoje a gente vai tentar falar isso para o nosso filho, então come espinafre para ficar igual ao Popeye. Ele nunca vai saber o que é isso, né? Mas a gente sabia que a nossa mãe falava isso para nós. O que eu quero dizer com isso? A gente também precisa de momento Popeye. Situações de conflitos e de crise que nós precisamos nos levantar. Muitos propósitos surgem em momentos Popeye. Momentos de alta indignação que eu preciso fazer alguma coisa. Muita gente fez a diferença, não porque amava alguma coisa, mas porque odiava. Você sabia disso? Muitas das nossas ações podem ser tomadas não porque eu amo alguma coisa, mas porque eu odeio aquilo e eu vou fazer algo para mudar aquilo. Eu odeio a miséria, eu vou fazer algo para combatê-la. Eu odeio o abuso infantil e não consigo ver mais uma criança abusada nessa cidade, então eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu odeio ver mulheres agredidas por maridos, eu odeio a agressão feminina, eu preciso me levantar e fazer algo por isso. Não é que eu amo alguma coisa, mas que eu odeio aquilo, e por isso eu vou em contra daquilo, uma situação conflituosa. Neemias recebe a informação, seus irmãos estão destroçados, estão destruídos. Neemias fala, eu odeio essa situação, eu não quero que isso aconteça, e isso levanta um homem de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, talvez aquilo que te indigna, talvez aquilo que traz aperto ao seu coração, seja exatamente onde está o propósito da sua vida. Veja o que traz indignação na sua vida. Veja o que aperta, o que traz angústia, que você olha e fala, não é possível isso. Você vai desligar o seu televisor mais uma vez. Você vai fingir que nada aconteceu. Vai fingir que não é com você. Vou fingir que não é comigo. Não, irmãos, é o meu momento Popeye. É o meu momento de me levantar. É o momento de eu ver o grito do oprimido. É o momento de eu fazer alguma coisa para mudar a minha família. Eu odeio famílias sendo destruídas pela bebida, então eu vou fazer alguma coisa para sarar a minha casa. Eu odeio ver famílias sendo destruídas pelo adultério, então eu vou fazer alguma coisa para proteger minha família. É um momento Popeye que não me faz postar no Facebook e nem me faz atravessar a rua para reclamar da vizinha, mas que me faz ir em oração dizendo, Deus me levanta, Deus me ajuda, Deus me sustenta, porque eu quero fazer a diferença. Foi para isso que o Senhor me levantou. Ah, irmãos, como nós estamos precisando de gente indignada, indignada com a injustiça, indignada com as coisas que estão acontecendo nos nossos dias, indignada para poder se levantar em meio ao conflito e falar, eu vou fazer alguma coisa pelos meus irmãos, eu vou fazer alguma coisa por mim. Não tem amor próprio, não olha nem para você, não olha nem para a sua história, fica lá tomada de complexos, fechada no seu mundinho. Irmã, está na hora de se indignar e dizer, eu vou me levantar, eu vou seguir um propósito, eu fui criada para alguma coisa, Deus vai me levantar. Se você olhar, os maiores homens da história foram levantados por indignação. Em 1517, um homem chamado Lutero, Martinho Lutero, olhou para a igreja e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu estou indignado com a prostituição da igreja. E sabe o que ele fez? Colocou na capela da sua paróquia, ele era um padre, e ele colocou na capela da sua paróquia dizendo, eu não concordo com isso, a igreja precisa se levantar e reformar os seus valores bíblicos. Sabe o que aconteceu com ele? Foi expulso, perseguido e foi maltratado. Mas sabe o que aconteceu com ele? Suas ideias se propagaram e você e eu somos frutos disso hoje. Somos fruto disso hoje. Por quê?
Porque um homem pagou o preço pelo seu propósito, uma coisa que lhe trouxe indignação. Foi fácil? Não, irmãos. Lutero foi excomungado da Igreja Católica Apostólica Romana, foi perseguido, foi maltratado, até o fim da sua vida. Mas ele se levantou no momento que o pai disse, eu preciso fazer alguma coisa. Anos mais tarde, um homem chamado Martin Luther King Jr., não é o Martin Lutero, é o Júnior, nascido nos Estados Unidos, um negro, pastor batista. Em 1963, ele fez um discurso dizendo, eu tenho um sonho, lembra? I have a dream. E ele fala com uma voz impostada, aquela voz afro, e ele diz, eu tenho um sonho. E ele dizia, eu tenho um sonho nesse país, de que negros e brancos vivam decentemente, compartilhem os mesmos assentos dos ônibus, frequentem os mesmos lugares, usem os mesmos banheiros. Olha o sonho dele naquela época. E sabe o que Deus fez com esse homem? O levantou como o maior expoente, a maior voz pela luta da justiça social nos Estados Unidos, para acabar com a segregação entre negros e brancos. De onde surgiu o chamado desse homem? Do conflito, da segregação, do preconceito, do partidarismo. E o que aconteceu com esse homem? Irmãos, morreu, assassinado, atiraram nele, mataram ele. E quem disse que propósito mantém a gente no centro das atenções? Quem disse que propósito protege a gente? Propósito nos expõe, lembra? Ele tira a gente da zona de conforto. E Martin Luther King Jr. fazendo seus discursos por todos os lugares dos Estados Unidos, sofreu um atentado e morreu. Por quê? Porque ele tinha um sonho e seguia um propósito. E se levantou no meio de um conflito. Uma mulher chamada Teresa. Conhece ela? Se eu falar Madre Teresa de Calcutá, você conhece. Uma albanesa que foi para a Índia e acabou se naturalizando indiana. Andando pelas ruas de Calcutá, viu a miséria daquelas crianças. E olhando com aquilo, ela se indignou tanto, que consumiu a sua vida para aquelas crianças. E por isso ela é chamada hoje Madre Teresa de Calcutá. Morreu em 1997 com um histórico lindo de vida e um legado que é impressionante. Meus irmãos, quem vive por propósito não foge de conflito. Usa o conflito para promover o que Deus chamou para fazer. A gente não fica tristinho, a gente não se tranca no quarto, a gente não fica reclamando do mundo, a gente não fica levantando o punho para Deus. A gente fala, Deus, eu estou aqui, se o Senhor me colocou no meio do conflito da minha família, é primo contra parente, é pai contra mãe, é filho contra pai, se o Senhor me colocou aqui, eu não vou ficar reclamando, eu vou me posicionar para ser um instrumento de luz na minha casa. Se o Senhor me plantou nessa cidade, com grande número de desemprego, grande número de pessoas à margem, com a criminalidade aumentando, eu vou fazer a diferença onde eu estou, eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar falando da vida alheia, eu não vou ficar dizendo o que poderia ser feito, eu vou viver o propósito que eu tenho para realizar aqui na face da terra. Momento para o pai. Neemias falou, eu vou. Se os meus irmãos estão sofrendo, e se eles estão gritando, Neemias, nos ajude, eu vou. E eu vou também. E eu vou me expor a isso. E eu preciso que você entenda, há algo maior do que você e o seu melindre, você e seu interesse, você e seus propósitos pessoais. Há um propósito divino para ser perseguido. E é aqui que eu finalizo. Os propósitos de Deus, ou melhor, os propósitos nos aproximam de Deus. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Pastor, qualquer propósito? Não. Propósito que te afasta de Deus não é propósito, é proposta. Propósito que não te leva no altar, que não te leva a fazer uma campanha, propósito que não te leva a buscar a Deus, que não te leva a se arrepender, que não te leva a depender dEle, não é propósito, meu irmão. É um plano, é um alvo, mas não é, porque todo propósito nos leva para Deus. Sabe como eu sei disso? O texto explica, olha lá. Quando eu ouvi essas coisas, eu me sentei e chorei, passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando Neemias ouve o que se precisa fazer, ele sai da zona de conforto, ele assume o seu compromisso, ele anda segundo o seu propósito, ele vai até a presença de Deus. Neemias não saiu correndo fazendo qualquer coisa, Neemias foi orar a Deus. Propósito que não te leva ao altar, irmão, cuidado, que é projeto pessoal. Agora, propósito me leva a viver o melhor de Deus, me leva a depender dEle. E sabe o que é mais lindo? Me leva a ver os milagres de Deus em cada etapa desse projeto. Você vai ver aqui nas próximas semanas, que Neemias, quando saiu de Suzã e foi para Jerusalém, não foi nada fácil. Eu sei que você tem mais idade do que eu, talvez, mas eu queria te dar uma lição, e oferecer para você uma lição, que eu recebi,
E eu queria retransmitir para você. Não pense que no caminho dos propósitos de Deus você vai encontrar um caminho plano e florido. Nem sempre é assim, meu irmão. Por isso eu quero convidar você a não desistir. Pode ser que você esteja exatamente em meio a um espinheiro, em meio a uma tormenta, em um deserto. Mas os caminhos de Deus e os propósitos de Deus passam por lugares parecidos com esse. Eu já estive lá várias vezes, e estarei outras tantas. Mas se uma coisa eu entendo, que foi o propósito de Deus que me carregou até ali, eu passarei pelo vale saltando, pelo deserto glorificando, entre os espinhos louvando e engrandecendo o nome de Deus, porque é o propósito dele que está me conduzindo. Não foi eu que me coloquei ali. O problema é quando eu me coloco nessa enrascada. O problema é quando eu faço as escolhas erradas. O problema é quando eu chego naquele lugar por mim mesmo. Aí eu estou enrolado. Aí eu estou enrascado. Mas quando foi o propósito de Deus que me colocou ali, irmãos, vai passar. Deus vai me levantar. Deus vai me cuidar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não fui eu que me coloquei em encrenca. Não fui eu que me entrei nesse trabalho. Não fui eu que cheguei nessa cidade. Não fui eu que fiz essa coisa. Foi o Senhor que me plantou aqui. E se o Senhor me trouxe até aqui, Ele vai me sustentar. É assim que a gente vive. Agora, se você está colocando-se no caminho dos obscuros, é um grande problema. Porque se Deus não te colocou lá, Ele não tem compromisso de te tirar. Agora, se você confiou e Ele te pôs no meio de um lugar, é porque Ele sabe como te proteger, como te sustentar, para passar por qualquer situação. Propósitos nos aproximam diante de Deus e nos fazem seguir mais perto dEle. Se terça-feira que vem você estiver aqui colocando seu propósito de novo, e na outra terça, e na outra, e você continuar assim, eu tenho certeza que esse propósito é de Deus. Mas na verdade, se esse propósito te desviar, você desanimar, e você não seguir mais os caminhos do Pai Celestial, pode saber que era apenas um projeto pessoal. E vai passar. Pode até se concretizar, mas não vai trazer aquilo que você buscava em seu coração. Portanto, sonhos e propósitos andam juntos. Então, mãos à obra, irmãos. Vamos sonhar, mas vamos descobrir qual é o propósito que Deus está queimando em nosso coração. Custe o que custar, o tempo que vier, eu vou seguir o caminho que Deus planejou para a minha vida em nome de Jesus, amém? Vamos colocar em pé, nós vamos orar, a equipe pode vir aqui à frente de intercessão, de louvor. Nós vamos orar por você que está na quinta, sexta e sétima semana de campanha. Irmãos, não vamos te forçar a fazer nada, mas se você quiser começar um propósito de oração hoje, nós estaremos juntos durante 7 semanas orando com você. E nessas 7 semanas nós queremos ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Mas se você fizer esse propósito, siga-o e persiga-o. Você terá muita dificuldade para vir terça-feira que vem, sabia? E eu sei quem está por trás disso. É o chifrudinho, querendo te atrapalhar dos projetos, querendo te tirar dos propósitos e te distrair como fez Jesus. Trazendo propósito. Que tal um churrasco? Que tal ficar em casa descansando? Que tal lavar a roupa, porque amanhã pode chover? Que tal? Não siga as propostas. Venha para o seu propósito semana que vem. Você não é obrigado a fazer, mas se fizer, cumpra. E você vai ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida em nome de Jesus. Quinta, sexta e sétima semana. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar com você. E você que vai começar hoje, chega aqui. A gente quer orar com você também. Pega esse cartãozinho depois da oração, leve para sua casa e nós vamos viver isso juntos em nome de Jesus. Pode vir à frente, irmãos. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti
por ti vou caminhar. Tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Essa canção diz: eu me rendo aos seus pés. E que você possa render todos os seus sonhos, todos os seus projetos, toda a sua vida, aquilo que tem dado certo e errado, para pedir a Deus a direção e dizer: Senhor, é o teu propósito, eu vou seguir. Não é teu, não tenha medo de dizer: fecha as portas, Senhor, e Deus vai te abençoar grandemente. Vou pedir para o Guilherme fazer essa oração, para a gente terminar esse tempo, dizendo: eu me rendo aos teus pés. E que essa semana você possa experimentar a direção de Deus e o coração de Deus batendo mais forte sobre a sua vida. Senhor Deus, quantos sonhos aqui apresentados, Pai, quantas vidas, quantos corações, quantas mentes, Pai, que o Senhor possa estar nos dando propósitos para sonhar, Senhor. Encontre em nós, Pai, algo de bom, Senhor. Encontre em nós, Pai, um fogo ardente em nossos corações, Pai. Encontre em nós, Pai, disposição para executar os seus planos aqui na terra. Encontre em nós, Pai, mentes dispostas a pensar de acordo com os seus pensamentos, a sonhar de acordo com os seus sonhos, Pai. Dá-nos ousadia, Pai, para que a nossa indignação venha gerar frutos de justiça, para que a nossa indignação, Pai, venha gerar frutos de amor, Pai, venha trazer restauração para terras secas, venha reconstruir muros caídos, Pai. Dá-nos ousadia para sairmos da nossa zona de conforto, para vivermos os seus sonhos, os seus planos, que são muito mais altos do que os nossos, Pai. Tira de nós as más ambições, tira de nós a inveja, o ciúme, Pai. Tira de nós, Pai, a rivalidade, Senhor, e traga para nós o companheirismo, a união, para que venhamos a viver sonhos coletivos para essa comunidade, sonhos que o Senhor colocou no coração do seu servo, do pastor, e que estão, Senhor, sendo distribuídos para cada coração aqui, Senhor. Aquilo que o Senhor tem plantado no coração do seu servo, que seja distribuído ao coração, Pai, de toda essa comunidade, Senhor. Que essa palavra, Pai, seja semeada em nossos corações, que nós venhamos a fazer a diferença, e que sejamos como Neemias, restauradores de muros, reparadores, reconstrutores, e que aonde nós estivermos, seja encontrado um novo ambiente, um ambiente de cura, de restauração, de sonhos revividos, de corações alegres, de sorrisos sinceros, e que o teu povo, Pai, seja a resposta de oração para essa cidade. É que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Glórias a Deus, amém. Eu queria apenas que você, essa semana, estivesse atento àquela palavra que vier com a sua boca e falar: eu odeio quando isso acontece. Será que Deus não está chamando você para alguma coisa maior? Eu odeio quando isso acontece. Será que Deus não está chamando para fazer algo para o reino dele? Pense sobre isso, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a semana que vem. Amém.